Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha para Poesia. Um preconceito bastante generalizado que os românticos acabaram criando para a poesia é de que a poesia é necessariamente pesada, necessariamente complexa, necessariamente densa. Tem até um cartoon muito interessante, muito bonitinho do Charles Schulz, dos Peanuts, em que o Linus está procurando papel para escrever alguma coisa. A irmã dele oferece, a Lucy oferece alguns papéis e ele fala: não, eu vou escrever um poema, tem que ser num papel especial, tem que ser é uma obra de tanta profundeza, de tanto peso, que não merece o papel comum. Essa é uma ideia muito generalizada e que, na verdade, não é verdade. Porque a poesia, ela é a criação, e a criação pode tranquilamente ser feita em cima da leveza. O Ítalo Calvino, nas palestras que ele foi convidado a dar na Universidade de Harvard no final da vida e que ele acabou não completando, e que foram publicadas com o nome 6 Propostas para o Próximo Milênio, ele inicia com leveza, porque a leveza é uma coisa fundamental. E sim, a poesia pode ser leve. Por isso, vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Para falar de poesia leve, a melhor coisa é justamente pegar um autor pouco considerado, um autor pouco valorizado. E desse ponto de vista não há dúvida nenhuma de que o Milor Fernandes é uma excelente opção. Milor nem se denominava poeta, ele era um escritor, ele era um profissional, ele se orgulhava de dizer que nunca tinha escrito nada que não fosse por dinheiro, que ele não tinha nunca publicado nada de graça e que fazia da sua arte com palavras e com desenhos um exercício constante de observação do mundo e de leveza. Por isso, inclusive, vários dos poemas dele são intitulados poeminha, porque ele tinha consciência da despretensão, da suposta superficialidade que ele tinha. É do livro Papá Verum Milor, exatamente o poeminha da última vontade. Enterrem meu corpo em qualquer lugar, que não seja, porém, um cemitério. De preferência na mata, na Gávea, na Tijuca, em Jacarepaguá. Na tumba, em letras fundas, que o tempo não destrua, meu nome gravado claramente, de modo que um dia, um casal desgarrado, em busca de sossego ou de saciedade solitária, me descubra entre folhas, detritos vegetais, cheiros de bichos mortos, como eu. E como uma longa árvore desgalhada levantou um pouco a laje de meu túmulo, com a raiz poderosa, haja a vaga impressão de que não estou namorada. Não sairei, prometo, estarei fenecendo normalmente em meu canteiro final. E o casal repetirá meu nome, sem saber quem eu fui, e se irá embora, preso à angústia infinita do ser e do não ser. Ficarei entre ratos, lagartos, sol e chuva ocasionais, estes sim, imortais, até que um dia de mim caia a semente, de onde há de brotar a flor, que eu peço que se chame Papá Verum Milor. Sim, é um poema que anuncia o tempo todo uma possibilidade de poesia tradicional. O primeiro verso, enterrem meu corpo em qualquer lugar,
se assemelha a um decassílabo, então por isso a gente fica com a impressão de que vamos dar de cara com um poema denso e sério, que na verdade, como eu já disse, foi já desacreditado pelo título Poeminha, mas o assunto parece sério, porque fala da morte, um tema romântico por excelência, com inclusive uma citação ao final do Shakespeare, Ser ou Não Ser, já que a ideia do monólogo do Hamlet, desesperado diante das opções em viver uma vida indigna e morrer com mais dignidade, tenha calado fundo na sensibilidade romântica, nesse poema as coisas são muito mais superficiais, porque o corpo é tomado o tempo todo como matéria biológica. Ele fala dos detritos de folhas e cheiros de bichos mortos, como eu. Ele se coloca no lugar de um bicho morto, do mesmo jeito que esse poema não se coloca como muito mais do que um aglomerado de palavras. A mesma materialidade com que ele trata a sua própria vida é colocada na materialidade do poema. Há um outro eco para quem sabe ler. Quem não sabe, não precisa desse eco, porque ele fala por si próprio. Mas fica mais interessante quando a gente conhece a referência. O nome gravado na pedra, bem fundo, que é uma referência ao Horácio, que diz que ergueu para si próprio um monumento mais duradouro que o bronze. Ao mesmo tempo que tem esse monumento duradouro do túmulo, tem também a ideia de que o casal desgarrado vai olhar para esse nome e não vai saber nada desse nome, porque as coisas se perdem, porque as memórias se perdem. É só no final que há uma indicação um pouquinho mais próxima do que seria a poesia, do jeito que a gente reconhece, por causa das rimas. Mas, de novo, o Milor tem uma despretensão tão grande no uso das rimas, ele joga com essas rimas de maneira tão esporádica que elas têm mais um sentido sonoro e mais um sentido lúdico do que outra coisa. Nesse finalzinho, após ter mencionado a questão enorme do ser e do não ser, da vida e da morte, que perpassa todo o texto, mas perpassa com um acento um pouco mais orgânico, biológico e, por isso, muito despretensioso, muito leve, muito não espiritualizado, vem as imagens finais, rimando com os meus ais, imortais, a chuva e o sol ocasionais, ocasião, a coisa que não é muito certa, mas que é imortal, e por isso eterno e certo. Um joguinho bastante interessante, mas veja, passa batido, passa despercebido, porque não é para ser uma coisa pesada. Os ais ocasionais, imortais, para introduzir a ideia da rima e chegar ao quarteto final. Não um quarteto stricto sensu, porque essa estrofe não está separada, mas sonoramente, sim, é um quarteto. Até que um dia de mim caia a semente. Em todo o poema, a ideia foi do orgânico, a ideia foi do natural. E a semente que transforma o animal, ser humano, em vegetal, não pensante, mas vivente. E mais importante, há uma série de reflexões recentes. O filósofo italiano Emanuele Coccia descreve, reflete sobre
a vida desde um ponto de vista vegetal, a filosofia recente e mais ou menos contemporânea do Milor, apesar de eu desconfiar que ele não tivesse muita reflexão, muita informação sobre isso, do Gilles Deleuze, falando sobre os rizomas, as estruturas de conhecimento que crescem semelhantes a raízes. Todos esses ecos, a transformação do animal em vegetal, são coisas interessantes que introduzem de novo a rima no poema. Porque dessa semente que há de brotar uma flor que eu peço que se chame Papaverum Milor. E brincando com esse nome muito esquisito e que, uma anedota aqui, o próprio Milor explica que o nome dele era tecnicamente Milor, porque ele teve que fazer uma segunda via da carteira de identidade, por isso teve que buscar os registros civis do seu nascimento. E ao chegar a olhar o livro, ele descobriu que o escrevente fez um T muito semelhante ao L. Então, o nome dele, que originalmente era Milton, ficou com 2 L's. E o corte, o tracinho do T, estava tão deslocado para a direita que nem chegava a cortar direito. E mais parecia um acento circunflexo do que um corte de T. E por isso ele incorporou uma dessas coincidências muito felizes, mas que, eu insisto, não são só coincidências felizes, não são predestinações. Quem não tivesse a capacidade de reconhecer nesse nome uma possibilidade de individuação excepcional, simplesmente reclamaria que o escrevente escreveu mal. O Milor não, ele incorpora. E por isso ele termina esse poema maravilhoso chamando a flor de Papaverum Milor, com esse pastiche de latim, a língua da seriedade, quando este poema foi escrito antes do Concílio Vaticano II, ainda era a língua oficial da Igreja, a língua do ritual romano, a língua da ciência, porque as plantas e os animais são nomeados a partir do latim, e diante desse enorme legado de seriedade, um simples trocadilho sonoro, Papaverum Milor, brincando com esse acaso significativo, com essa sincronicidade, para usar o termo de uma outra pessoa que estava discutindo na época esse fenômeno, que era o psicólogo suíço Carl Gustav Jung. A ideia de que as coisas são ocasionais, elas são leves e a gente precisa criar essas conexões. As conexões não estão dadas, nós criamos. O casal está passeando e encontra aleatoriamente com o túmulo de um bicho morto. Somos todos bichos mortos em algum momento da nossa existência material. E isso pode gerar poesia. Poesia que não é para grandes reflexões sobre o ser e o não ser, só o casal fica tendo essas reflexões. O eu está fenecendo, está lá se decompondo tranquilamente junto com os outros detritos. E a poesia sobrevive numa leveza absurda.